paz, irmãos. Quero convidá-los para abrirmos a palavra do nosso Deus, agora no Evangelho de Lucas, mais uma vez, para darmos início ao capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Cada novo capítulo que desbravamos desse belíssimo Evangelho é um marco, né? A gente para e pensa em tanto tempo que já meditamos juntos nos outros capítulos e Deus tem nos dado a bênção de chegar agora no capítulo 17. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra nos 6 primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 6. Os irmãos encontraram? A palavra do nosso bondoso Deus diz assim, queridos. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas? Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumente-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Amém. Oremos, irmãos. Deus bendito. Ora, Pai, que nos encontramos mais uma vez diante da Tua poderosa palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Eu te peço, meu Deus, para que o Senhor nos dê o discernimento, o entendimento, a compreensão correta desse texto, para que a nossa vida esteja cada vez mais perto do Senhor, que cada vez possamos estar mais moldados ao Teu caráter santo, ó Deus. Cada vez possamos estar mais perto de cumprir a Tua vontade, de viver do modo santo e único pelo qual o Senhor nos chamou. Em nome de Cristo, eu peço que o Senhor me ajude nesse momento, me ilumine para que nada que eu venha dizer seja enganoso, mas que tão somente a Tua palavra seja pregada aqui. Que os Teus filhos que se reúnem aqui, ó Deus, possam sair daqui hoje edificados, dispostos a Te servir mais e mais. Assim que oramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem, irmãos, tem por título o dever de perdoar. E faço uma pergunta óbvia, já sabendo a resposta para todos vocês. Você já foi ferido? Você já foi magoado? Digo, você já foi profundamente ferido por alguém? Não me refiro aqui a um ferimento físico, a um corte, a uma fratura, mas aqueles ferimentos, aquelas feridas que doem por dentro, que doem no coração, que doem na alma. Você já foi ferido assim? Muito provável que sim. E talvez as feridas mais dolorosas, elas são feitas pelas pessoas mais próximas da gente. Isso é curioso. Tá? Aquelas de quem menos esperamos. Existem feridas que parecem extremamente difíceis de serem curadas. É mesmo. E quanto mais elas se alastram pela falta do cuidado, mais elas ficam inflamadas.
mas se tornam difíceis de sarar, né? E a consequência, no final, é desastrosa. É sempre desastrosa quando uma ferida não é sarada. Casamentos são destruídos, relacionamentos são quebrados, a amizade é desfeita, a família é dividida, igrejas são rachadas, porque isso também acontece em igrejas. Todo esse desarranjo, nós sabemos por que ele acontece. Todo esse desarranjo, ele tem uma raiz. E essa raiz, depois de crescer, depois de ser concebida, ela gera um fruto terrível. O pecado faz isso, é o pecado. O pecado está em nós, queridos. Essa chaga maldita, terrível, ela não apenas causa todos os tipos de divisões nessa ordem dos relacionamentos horizontais, humanos, dos nossos semelhantes, como ela causa uma separação entre Deus e o homem. É isso que separa o homem de Deus, o pecado. Contudo, a palavra do nosso bondoso Deus, que é o grande médico, o grande farmacêutico, na verdade, nos ensina, irmãos, que ele providenciou um remédio. Ele providenciou um remédio que é simplesmente perfeito para curar esse tipo de ferida que é causada pelo pecado. E esse remédio, ele tem um nome bem simples que todos vocês conhecem, chama-se perdão. Não sei se vocês observaram, toda a liturgia do culto foi sobre isso. Deus, ele administra esse remédio em nós por uma via. Não é a via oral, mas é por meio do seu Filho amado. É por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E você deve se lembrar que esse remédio, ao ser providenciado para trazer perdão para os nossos pecados, exigiu dele o sacrifício. Você deve lembrar também que todo aquele que toma este remédio, todo aquele que recebe a cura do perdão milagroso de Deus, passa a ter agora uma nova e constante obrigação para o resto da sua vida. O grande médico, o Senhor, também nos ordena que a partir de agora nós administremos aos outros porções diárias deste medicamento que uma vez ele nos deu, de uma vez por todas, e continua nos dando ao lavar diariamente os nossos pés. Você deve lembrar, todos nós conhecemos a oração dominical, o famoso Pai Nosso. Está lá em Mateus capítulo 6, mas no versículo 12, especialmente, no meio da oração que Jesus ensina aos seus discípulos, ele diz as seguintes palavras, e ordena que os seus discípulos orem assim ao Pai, porque essa é a vontade de Deus, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. De certo modo, todo perdão liberado exige algum sacrifício. Jesus morreu em nosso lugar para nos dar o grande perdão, o maior perdão, aquele que é com P maiúsculo. E ele fez isso ao se entregar na cruz do Calvário, ao receber em si mesmo a pena devida pelos nossos pecados, a pena que o meu pecado exigia. E assim, na cruz, Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo inteiro. Todos aqueles que, por fé, o receberem como Salvador. E sabemos que, via de regra, irmãos, o perdão não é algo que se merece, mas que se recebe de graça. Por isso, quando analisamos as feridas lá fora no mundo, esse contexto de dores, de estarmos machucados, o mundo, eles não entendem como funciona o verdadeiro perdão. Eles não entendem, porque o perdão ele exige constantemente um sacrifício. Na ótica humana, e de certo modo isso é verdade, perdoar é perder. Você perde.
Mas na realidade paradoxal do Evangelho, perder é ganhar. E continua sendo assim em várias outras coisas que a gente não sabe explicar, mas é porque Deus quis. Ser fraco é ser forte. Aquele que quiser ser grande, que sirva, que seja o menor de todos. O Evangelho é assim. Não obstante, o próprio Deus, o nosso Salvador, quando esteve entre nós, ele veio como um servo humilde. Mesmo sendo Deus, existindo na forma de Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. É o que está escrito. Em se tratando de pecado, meus queridos, de pecado e de perdão em nossos relacionamentos horizontais, nós devemos saber que há duas possibilidades para nós. Só essas duas possibilidades. Ou estamos na posição de quem ofende, ou estamos na posição de quem saiu ofendido. Quer dizer, ainda há uma terceira possibilidade, um misto. O pecado ele é tão estranho, ele é tão terrível, que é possível a gente ofender e ser ofendido ao mesmo tempo. Mas no caso de sermos os ofensores, né, infelizmente nós temos uma tendência estranha, na verdade é fruto do próprio pecado, de sermos autoindulgentes com os nossos pecados. Nós temos a desculpa perfeita, nós sabemos exatamente o que dizer para explicar por que agimos assim. Você faz isso, eu faço isso. Já no caso de sermos ofendidos, a gente também tem uma tendência muito estranha. Que se por um lado temos a tendência de diminuir as nossas falhas como se elas fossem mínimas, por outro, nós temos uma tendência maligna de maximizar a falha dos outros ao extremo, para dizer o que você fez é imperdoável. Talvez você já tenha dito isso para alguém. É nessa passagem, irmãos, de hoje, que possui conexões diretas, claras, com o que o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 18. Ele nos traz a perspectiva correta de como nós devemos lidar com essas duas coisas. O perdão e o pecado. Que diariamente estamos inseridos nesse contexto. Ou pecamos, ou falhamos, ou somos ofendidos, ou as duas coisas. Na verdade, essa não é a única passagem das Escrituras que fala disso. A Bíblia inteira está impregnada, repleta desse tema. Mas aqui Jesus ele fala de um modo muito especial para nós, conciso, direto, para que todos entendam o que é o perdão e que todos nós temos o dever de perdoar. Mas em primeiro lugar, temos também o perigo das pedras de tropeço. Em Romanos capítulo 3, um capítulo, digamos assim, excepcional das Escrituras, fundamental para aquele que quer entender a boa teologia bíblica. No versículo 23, o apóstolo Paulo ele escreve uma verdade que é fundamental para todos os crentes. Ela é fundamental para que a gente entenda muita coisa, o funcionamento do mundo. Por que as coisas são assim? Paulo diz as seguintes palavras que todos conhecemos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essas palavras, irmãos de Paulo, elas nivelam a humanidade inteira. O mais sábio dos homens, o mais justo magistrado que já pisou nessa terra, o mais saudável atleta e qualquer outra pessoa do mundo, neste aspecto, é um tão necessitado quanto o outro. É tão necessitado quanto se pode ser do perdão de Deus, porque absolutamente todos os homens, todas as pessoas, todos pecaram, estão carecendo diariamente da glória de Deus. Isso é uma verdade que jamais devemos esquecer. E acerca disso, e tem uma relação com isso, é o que Jesus diz no versículo 1 do nosso capítulo 17 de hoje.
Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo o que Jesus disse. O Senhor diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas aí de quem é responsável por elas? Lembre-se do contexto, irmãos. Jesus está ensinando aos seus discípulos, enquanto está caminhando em direção a Jerusalém, para a Páscoa, onde ele seria morto. E naquele contexto, você lembra que está acontecendo um embate constante entre Jesus e fariseus que não suportam pecadores irem aos pés de Cristo. E eles ficam zombando, e Jesus já tinha proclamado parábolas, ensinado muitas coisas. E agora Jesus ele se volta aos seus discípulos e diz isso. Olha, é inevitável, vai acontecer. Pedras de tropeço vão surgir. Contudo, ai de quem? Ai dos responsáveis por elas. Então o Senhor apresenta essa triste realidade que o apóstolo Paulo confirma lá em Romanos 9. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual a consequência? O que acontecerá no mundo onde todos tornaram-se degenerados pelo pecado? Se todos estão tomados por essa chaga que corrompe o homem em todas as suas faculdades, mente, corpo, o seu espírito torna-se amortecido, as palavras de Cristo tornam-se puramente verdadeiras. É inevitável que em algum momento os tropeços ocorram. Pedras de tropeço sejam lançadas. Mais que isso, é inevitável que pessoas sucumbam, caiam por causa dessas pedras de tropeço. E o que seriam pedras de tropeço? Pecado. Todo pecado, irmãos. Todo pecado diante de Deus é algo terrível. Porém, alguns são tão perniciosos que eles têm a capacidade de causar danos eternos, praticamente irreversíveis na vida de algumas pessoas. É isso que significa a expressão que Jesus usa. Ele diz pedras de tropeço. O texto original, que foi redigido no grego, não está assim. A palavra usada é escândala. É daí que vem a expressão escândalo para nós. Mas ela significava ali uma armadilha. Jesus está dizendo assim, é inevitável que armadilhas apareçam. E o que acontece com a armadilha? Aquele que está passando desavisado, quando pisa no gatilho da armadilha, é levado. E lembre-se que o contexto de Jesus, a passagem anterior fala justamente da parábola do rico e Lázaro, onde um é levado ao reino de Deus e o outro é condenado. E Jesus está dizendo assim, olha, há armadilhas que farão pessoas sucumbir. Mas não para por aí. O grande problema é que muitas dessas armadilhas são colocadas por pessoas como nós. E se dizem servos de Deus. Volte ao contexto. Lá estavam fariseus. Eles eram para ser homens de Deus. Pelo menos eles diziam ser isso. Homens que amavam a lei, que serviam ao Senhor, que buscavam a santidade. Só que a demonstração pública deles era de pedras de tropeço. Porque quando pecadores estavam sendo restaurados, eles olharam e zombaram. Por que você está comendo com esses publicanos? Por que você está se reunindo com pecadores? Não é estranho alguém se entristecer, alguém que se diz servo de Deus, se entristecer quando pessoas estão buscando a Deus? Jesus já havia exposto que, na verdade, eles eram responsáveis por muitas vezes serem pedras de tropeço para muitos. E eles faziam isso com o seu legalismo extremo. Eles impunham cargas e mais cargas pesadas nos ombros, nos lombos das pessoas, e elas eram incapazes. Então elas sucumbiam, porque não suportavam uma vida assim. Elas sucumbiam por causa do legalismo. Então o convite de Jesus
para pessoas que sentiram peso dos seus pecados e também de cargas insuportáveis era: venham a mim, porque o meu jugo é diferente do deles, o meu é suave, o meu fardo é leve. Não é porque Jesus despreza a santidade, pelo contrário, mas porque ele é o Deus de amor. Então os fariseus, assim como muitos cristãos hoje em dia, fazem o papel de cavalo de Troia. As pessoas veem aquele presente tão bonito, mas quando começam a se relacionar, descobrem que ali tem uma armadilha para levar muitos à perdição. Em Mateus 23, Jesus faz essa advertência clara contra aqueles homens. Mateus 23, 13, Jesus diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, atores fingidos, é isso que significa hipócrita. Porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas. Olha o que eles faziam, eles fechavam o reino. E diz mais: pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão tentando entrar, os que estão entrando. Por isso Jesus diz agora, em Lucas 17, mas ai de quem é responsável por elas. E Jesus, ele só pronuncia ais, irmãos. Ele fez algumas vezes isso no decorrer do seu ministério, quando algo extremamente desagradável aos olhos de Deus acontecia. Quando algo extremamente pecaminoso e danoso acontecia. Ai de vocês. Portanto, o ensino de Jesus é simples. Ai de quem for um motivo de tropeço. Ai de quem fizer tropeçar um desses pequeninos. Quem eram os pequeninos? Aqueles homens que estavam desprovidos do amor de Deus e agora estavam encontrando Cristo. Estavam, ao invés de receber o carinho daqueles que se dizem filhos de Deus, eles receberam desprezo. Mas você pode pensar: será que eu posso ser uma pedra de tropeço na vida de alguém? E eu afirmo, você pode sim. É justamente por isso que Jesus está dizendo isso. Não seja. Mas como eu posso ser uma pedra de tropeço na vida de alguém? E a resposta também é simples. Você pode ser uma pedra de tropeço na vida de alguém quando você peca. Aí você vai me perguntar: mas qual pecado? A resposta também é simples: qualquer pecado. Por isso que nós devemos zelar constantemente. Olha, a falta de um bom testemunho diante dos homens pode levar pessoas a se perderem. A falta de amor, de cuidado com os outros pode levar as pessoas a se perderem. Esse era precisamente o caso dos fariseus. Eles eram incapazes de amar o próximo. Infelizmente, essa parece ser a realidade de muitos evangélicos dos nossos dias. São incapazes de amar. Observe pelas palavras duras de Jesus como esse comportamento ele pode ser danoso, como eles podem levar consequências eternas, e que Deus julgará as pessoas que farão isso. No versículo 2 ele diz: seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Você tem uma noção? A pedra de moinho é uma pedra gigantesca, redonda, que ela vai rolando num esquema, num circuito fechado. Normalmente são bichos, cavalos, que colocam uma madeira entre elas e vai puxando, e elas vão moendo os grãos para fazer uma farinha. Jesus está dizendo: era melhor que uma pedra desse quilate, muito mais pesada do que um ser humano, fosse amarrado e essa pessoa lançada ao mar. Porque o dano que elas causam é muito severo. Irmãos, via de regra, não é sempre não, mas via de regra, as pessoas que são pedras de tropeço não são cristãos verdadeiros. Talvez sejam até bons religiosos, mas geralmente não são filhos autênticos de Deus. Contudo, aqui o Senhor Jesus faz uma solene advertência. Porque lembra, ele está ensinando seus discípulos, e o exemplo contrário à santidade está lá posto. Eram aqueles religiosos naqueles dias, os fariseus, os saduceus, assim como em nossos dias tem coisas semelhantes. Mas Jesus faz uma advertência solene. E essa severidade indica que esse comportamento é inaceitável no reino de Deus.
Mas qual o comportamento propriamente? Né? A gente pode se perguntar. Todo tipo de pecado pode levar alguém a tropeçar pelo mau testemunho. Me diga se você não já ouviu alguém dizer: se é para ser crente assim, eu prefiro nunca ir a uma igreja. Prefiro ficar em casa. Então, todo tipo de vida sem arrependimento pode ser um tropeço para alguém. Uma vida de prostituições, uma vida de corrupções, uma vida de infidelidade. Às vezes, para fazer alguém tropeçar, basta uma coisa simples. Basta ter uma boca suja, uma boca cheia de imoralidades. Muitas vezes você se torna uma armadilha para alguém quando você não perdoa, por exemplo. Ou quando dá maus conselhos. Jesus diz, é inevitável. E a história da igreja prova que isso é verdade. Porque ao longo dos séculos, muitas e muitas e muitas pedras de tropeço surgiram. Mas aí de quem? Isso não ficará impune. Jesus vai além. Seria melhor que uma pedra fosse amarrada, uma pedra de moinho no pescoço desse indivíduo e ele fosse lançado ao mar. Porque fazer tropeçar um destes pequenos, imagine, irmão, você carregar a consequência eterna de saber que por sua causa pessoas foram para o inferno. Que por sua causa pessoas odeiam o Senhor. Não é terrível isso? Contudo, a solene advertência de Cristo, ela sempre serve para nós de aprendizado. E ela sempre é um chamado ao arrependimento. No caso de você já ter sido uma pedra de tropeço, saiba que, mesmo diante da gravidade terrível desse pecado, o nosso Deus, que é o Deus misericordioso, ele perdoa aquele que verdadeiramente e arrependido o busca. Pode ter certeza disso. Isso não é, apesar de ser triste, não é motivo para o desespero final. Porque o nosso Deus, ele é rico em misericórdia. Então, em segundo lugar, o Senhor dá mais um ensino claro para os seus discípulos, para nós nessa noite. Perdoar, irmãos, não é uma opção. É isso que Jesus está dizendo. Perdoar não é uma opção. É incrível como o Senhor ele conecta os temas. Porque ao ser ofendido por um irmão, alguém poderia se sentir tão prejudicado a ponto disso abalar sua fé. Isso é verdade. Muitas pessoas saem da igreja porque foram magoados, porque foram prejudicados pessoalmente, emocionalmente, espiritualmente. Então o Senhor olha para o outro lado da moeda. Se por um lado ele apresenta o perigo de ser um tropeço, por outro lado ele apresenta o perigo de não perdoar. Então, ele também apresenta deveres para os cristãos que sofrem ofensas. Se você foi ofendido, você também tem um dever. Jesus diz, tenham cuidado, versículo 3. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Mas ele começa assim, tomem precauções, tenham cuidado, vocês têm que estar prevenidos. Se eu estou dizendo que é inevitável que pedras de tropeço surgirão, se o Senhor está dizendo isso, então, irmãos, estejam atentos, porque elas surgirão. Você tem que estar atento duplamente para que você não caia nela. E que se você for magoado, machucado de alguma maneira, você esteja apto para perdoar. Porque no reino de Deus, todos são como uma grande família. É um só pai, mas são muitos irmãos. E no reino de Deus, todos, absolutamente todos, têm obrigações mútuas, uns para com os outros. Existe um roteiro santo para lidar com o pecado. O pecado a gente não lida de qualquer jeito. Observe. Primeiro, o Senhor faz uma progressão. Se houver pecado, tem o se, né? Se houver o pecado, repreenda-o. Observe que coisa interessante. O perdão, ele não é uma negligência da santidade. O perdão não é fingir que coisas não aconteceram. O perdão é a atitude que devemos ter consciente
mesmo mediante a dor. Jesus ele não ensina para que você seja negligente quanto à vida cristã e quanto à santidade, à pureza que Deus exige. Ele não diz, fulano pecou, deixa para lá. Não é assim. O Senhor não disse para fingirmos que o pecado não aconteceu. A sua vinda ao mundo é a própria prova disso. Deus ele não fingiu que nós não pecamos contra ele. Ele não fez isso. Conscientemente, ele pagou o preço. Ele enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Quando lemos que o Senhor lança no mar do esquecimento, não é porque ele simplesmente desprezou o que aconteceu, ele lança porque ele puniu cada um dos pecados dos seus filhos em Jesus, o unigênito, o nosso Salvador. Isso é o ato perfeito. Irmãos, a cruz é um encontro magnífico de dois atributos de Deus se chocando. Ó. É amor e justiça chocando-se na cruz. A sua justiça plenamente aplicada em Cristo deveria ser aplicada em nós. Mas pelo seu amor, ele direcionou no seu filho, o substituto penal. Isso é incrível. Ele veio para receber a punição em nosso lugar. O Senhor não se desviou. E mesmo sabendo quão terrível seria essa punição, ao dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, ele diz também, contudo, não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a tua. E o Senhor, ele não perdoa os pecados e pronto. Não. O Senhor Jesus andou por muito tempo e continua ainda hoje nos ensinando como devemos viver e como devemos agir para não pecar mais. Então, o pecado deve ser confrontado, mas com amor. Se houver pecado, Jesus diz, repreendam. Aponte o erro não como juiz, mas como irmão. Faça isso com o ofensor. Não é fazer fofoca para o mundo inteiro. É com a pessoa que cometeu a falha. Isso deve ser feito com amor. E deve ser feito tão somente visando a paz. E aí ele progride. Próximo passo. Se ele se arrepender, perdoe-o. Se houver arrependimento, perdoe-o. O perdão é uma das coisas mais características de um cristão. É uma das virtudes próprias de um cristão. Sem perdão, é impossível desfrutar de comunhão. Sem perdão, é impossível estar diante de Deus. Nós só existimos como um povo por causa do perdão. Sem perdão, aquelas feridas que falamos alguns instantes atrás, elas continuam sem cura. Elas continuam doendo, se alastrando. Observe que Jesus ele não manda avaliar o pecado e o mérito para dizer assim, olha, dependendo do nível do pecado, você concede ou não. Mas o que é requerido é arrependimento. E essas palavras elas são muito importantes para nós, porque o pecado ainda está presente em nossas vidas. A qualquer momento nós podemos estar em qualquer um dos dois lados. A qualquer momento você pode falhar com alguém miseravelmente ou sofrer com a ofensa de outro. Mas tem uma questão muito interessante. O versículo 1 diz que Jesus estava falando para os seus discípulos. E acredito que esse é precisamente o motivo pelo qual Jesus não apresenta a possibilidade daquela pessoa se arrepender. Se arrepender, perdoe-o. Porque um cristão deve sempre se arrepender. Ele não diz, e se não se arrepender, o que é que eu faço? Não tem. Porque subentende-se que todo aquele que é um crente verdadeiro, ele se arrepende. Mas quando lemos o paralelo desse texto lá em Mateus 18, lá, em outro momento, o Senhor Jesus explica mais detalhadamente esse passo a passo. Como eu disse, um tema tão importante, o Senhor não falou uma única vez, falou várias vezes sobre perdão. Mateus 18, de 15 a 17, o Senhor Jesus diz, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Ou seja, aponte e diga, olha, está errado. Se ele ouvir, ou seja, se ele aceitou, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Observe, a opção do arrependimento e do perdão, ela não existe.
Aquele que não se arrepende, quando o pecado está claro e explícito, deve ser considerado como um gentio e publicano aqui, ou seja, como alguém que não pertence ao povo de Deus. Só que você pode pensar, como é dito aí, mundo afora. Mas tudo tem um limite, né? Bem, algumas coisas têm, mas o perdão não. A começar pelo perdão de Deus. E desse emana todos os outros. O perdão de Deus foi perfeito, infinito, eterno, ilimitado. Porque você pode pensar, mas eu pequei algumas besteirinhas. Só que quando você confronta qualquer besteirinha, que não é uma besteirinha, diante de um Deus que é eterno, infinito, perfeitamente justo, qualquer mínima mácula, qualquer mínima mancha é um pecado eterno. Então, quando Deus decide deliberadamente nos perdoar, Ele está liberando um perdão infinito e eterno. Não é à toa que, na visão de Isaías, os anjos que estão em volta do Senhor, eles mesmos cobrem o rosto, os olhos, a face, e clamam 3 vezes santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. Quando Isaías é levado ao Senhor em visão, o que acontece com Isaías é que ele cai assustado no chão e diz, ai de mim, eu estou perdido. Porque tenho lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram, o que é que vai acontecer? Eu estou uma bola de iniquidade diante do Senhor Supremo. E ali ele é purificado. Então, irmãos, perdão não tem limite. Porque o perdão que Deus nos dá é ilimitado. Mas é uma questão que passa pela cabeça de muita gente. Eu já fiz, já perdoei, dei todas as chances, ele não merece mais nenhum perdão. A pergunta que fica aí, em algum momento alguém mereceu algum perdão? O ensino sobre perdão é antes da cura das feridas, irmãos. É a destruição, a quebra do orgulho e da vaidade humana. Jesus diz no versículo 4, se alguém pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Jesus não está falando de quantidade. Até porque 7 para o povo judeu era um número de perfeição. Existe uma crença judaica de que um homem muito virtuoso era aquele que era capaz de perdoar 3 vezes. O que Jesus está fazendo mais uma vez, romper com essas tradições e dizer, diante de Deus, o que se requer é algo muito mais. Ele já disse, a gente já falou aqui várias vezes, eu já repeti as palavras de Cristo, porque se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O perdão na vida do crente deve ser ilimitado. Pedro trouxe isso como dúvida lá no capítulo 18. Qual é o limite do perdão? Aí lá em Mateus 18, versículos 21 e 22, Jesus diz, então, Mateus escreve, então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus, Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro foi generoso, né? Pelo menos na cabeça dele. Jesus respondeu, não digo que perdoe até 7, mas até 70 vezes 7. Aí você começa a fazer a conta e descobre que é 490. Mas não é o número que Jesus está falando aqui. Aí você se pergunta, mas por que eu tenho que perdoar assim? Aí então Jesus, lá no capítulo 18 de Mateus, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia. No capítulo 18, tem uma parábola maravilhosa que aponta o tamanho do perdão de Deus.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Então Jesus, depois dessa pergunta de Pedro, ele diz assim: por isso, o reino dos céus, observe, é uma parábola do reino dos céus. É semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, porque no reino de Deus, ele ajustará contas, pedirá contas a todos. É o dia do juízo. E aqui ele faz essa ideia, essa parábola, essa comparação com o reino que tem servos em dívida. Verso 24. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. Talento era uma unidade de medida corrente na época. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Devia demais. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Veja, o reino dos céus é semelhante a isso, irmãos. Ele tinha uma dívida sem fim. E o que era cobrado dele era a vida. Ele seria escravo junto com sua família pelo resto da vida. Só que o que diz no versículo 27 é o seguinte: e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Observe, ele não deu a chance dele pagar depois. Essa dívida era impagável. Ele foi perdoado da dívida. O reino dos céus é assim. Isso é o perdão imerecido. Só que a parábola não termina aí. Saindo, porém, aquele servo, o devedor, que agora tinha sido perdoado, encontrou um dos seus conservos, ou seja, alguém que trabalhava com ele, que servia ao mesmo Senhor. Um conservo, um servo junto dele. Que lhe devia 100 denários. Olha a atitude dele. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Podia ter aqui ainda escrito assim: seu infeliz. Então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. O que é isso? Essa é a resposta que muitas vezes damos ao perdão de Deus. A gente é perfeitamente perdoado e quando sofremos uma ofensazinha, não perdoamos. Só que alguns detalhes, porque a gente não está habituado com esses valores que são ditos aqui, só para vocês terem uma ideia, Jesus sabia, aquele povo sabia esses valores que são citados. Então eu vou converter para vocês. O conservo, aquele que devia ao outro servo, devia 100 denários. Essa dívida não foi perdoada. 100 denários, irmãos, era o equivalente a 100 dias de trabalho de um trabalhador comum. 100 dias de um CLT. 100 dias de trabalho. 4 meses. 1/3 de um ano. Já a dívida que tinha sido perdoada tinha sido a de 10.000 talentos. Um talento equivalia a 6.000 denários. Um talento equivalia a 6.000 dias trabalhados. Mas não foi perdoado um talento, foi perdoado 10.000 talentos. É o que Jesus disse. Se você fizer a conta, a multiplicação, você vai ver que o Senhor, o rei, perdoou dele 60 milhões de denários. 60 milhões de dias trabalhados. Jesus usa esse valor absurdo para mostrar que a dívida daquele homem era impagável. Se ele vivesse muitas e muitas e muitas dívidas só para trabalhar, ele ainda assim não ia conseguir pagar tudo. Eram dívidas incomparáveis. Jesus está dizendo assim: Pedro, apóstolos, qualquer ofensa que vocês sofram nesta vida não é comparável a que eu estou pagando para vocês. Então vocês não têm opção. Perdoem, porque vocês foram profundamente perdoados, eternamente perdoados. A mensagem é simples.
Só que um coração sem misericórdia, como daquele homem que tinha recebido o amor do rei, é um coração sem graça. Sem graça no sentido teológico. A parábola continua. Vendo os seus companheiros, ou seja, outros servos, o que havia acontecido, ficaram muito tristes. E foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Ele tinha como pagar toda a dívida? Ou seja, ele foi condenado. Então Jesus termina simplesmente deixando claro como é no reino dos céus. Porque foi assim que começou a parábola. O reino dos céus é semelhante a isto. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. A parábola é autoexplicativa. Alguém, alvo do perfeito amor de Deus e da sua misericórdia, sem fim, deve corresponder com aqueles que lhe devem. E devem corresponder não com condenação e ira, mas com misericórdia e perdão. E ainda isso, irmãos, jamais chegará aos pés daquilo que o Senhor fez ao enviar seu Filho unigênito, perfeito, para morrer na cruz em nosso lugar. Jamais. Se você começar a ser ofendido hoje, até o dia da sua morte, se você viver 200 anos e todo mundo, toda a igreja te ofender diariamente, ainda assim, isso não vai chegar aos pés do que Cristo pagou em nosso lugar. Então, voltando para o texto de Lucas, Jesus fala isso, né? Vocês têm que perdoar 7 vezes. Ele vier diariamente aqui, perdoe 7 vezes. Só que os apóstolos, eles ficaram assustados, né? Esse susto deles é comum. Eles perceberam o seguinte: rapaz, eu não sei se eu consigo fazer isso não. Se meu ego não vai deixar, não. E tá claro que é uma ordem. E aí vem um pedido sincero. Em terceiro lugar, temos um pedido sincero, né? Versículo 5, nosso texto de Lucas 17, está escrito: então os apóstolos, depois de ouvirem isso tudo, entenderem a profundidade do que Jesus estava pedindo, então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Senhor, só se a fé da gente for aumentada agora, para a gente conseguir fazer isso. Perdoar. Eles chegaram a uma conclusão importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós somos totalmente incapazes de fazer qualquer coisa boa diante do Deus poderoso, diante do Deus santo. A verdade é que só através de uma fé genuína é que nós podemos estar aptos a liberar o perdão, a perdoar. Só que Jesus, mais uma vez, responde de um modo especial. E é tão triste como essa passagem ela é tirada de contexto. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, o menor dos grãos, tá, irmãos? Diriam a esta amoreira. Então, supõe-se que ali tinha uma amoreira, uma árvore, né? Arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Mas é incrível como essa passagem é tirada do contexto. As pessoas querem dizer o quê? Se você tiver uma fé, ainda que pequena, você vai fazer coisas grandiosas. Você vai fazer milagres. Não é isso que o texto está dizendo, não. Jesus corrige os apóstolos, não é sobre o tamanho da fé, mas é sobre a qualidade dela. Se a fé de vocês for genuína, ainda que ela seja pequenininha, como um grão de mostarda, o menor dos grãos, vocês farão um grande feito que nenhum homem comum é capaz de fazer. Uma fé como a de um grão de mostarda é capaz de grandes feitos. De fato, é um grande feito. De fato, é um grande milagre. Só que não é o que as pessoas querem que seja um milagre. Esse milagre que Cristo está falando aqui, que ainda que você tenha uma fé minúscula, mas se ela for genuína, esse milagre é: você vai ser capaz de perdoar. É isso que Jesus está dizendo.
Ele não está dizendo que você vai passar a voar, que você vai soltar poder pela mão, fogo pela boca. Ele está falando nada disso. Se Jesus não está dizendo para termos pouca fé. Ele só está dizendo que todo aquele que tem uma fé genuína, ainda que pequena, ele está apto verdadeiramente a perdoar. Contudo, nós devemos fazer esse pedido sincero dos apóstolos. Aumenta-nos a fé, para que a gente viva mais e mais para a glória do Senhor. Jesus diz o que é uma fé genuína. O que uma fé genuína é capaz de fazer? Ela capacita o cristão a fazer coisas que o mundo não pode fazer. Talvez você pense, olha, não, mas na minha época, de quando eu não era cristão, eu não tinha o Espírito Santo, ainda eu cheguei a perdoar pessoas. Quem foram essas pessoas? Quem foram? Seu pai? Sua mãe? Seus irmãos? Seus amigos íntimos? É muito fácil, né? Jesus não está falando de literalidade, de lançar árvores. Mas está dizendo assim, olha, você agora vai poder fazer aquilo que eu fiz. Você não vai fazer do mesmo jeito que eu fiz. Mas você vai perdoar aqueles que te ofendem. E Jesus, ele foi o perfeito exemplo disso. Ele exerceu perdão pleno e perfeitamente, até no momento da sua morte. Ele disse, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. O seu ensino aqui é simples, irmãos. Existe algo que é próprio da fé, que ninguém sem Deus pode fazer, que é verdadeiramente ser um imitador de Cristo. Perdoar. Na verdade, perdoar é sim um grande milagre, uma vez que ele só pode ser feito pela fé. Fé verdadeira perdoa. Um pecador liberar perdão é uma ordem de Deus. E ao mesmo tempo é um milagre que só pode ser realizado por aqueles que têm o Espírito Santo. Esse milagre, essa força, ela não se apoia na sabedoria humana, no desejo, mas na força daquele que perdoa todos os nossos pecados por amor. É isso. Se você é, ainda que o menor dos servos de Deus, com a menor fé, mas verdadeira, você está totalmente apto a perdoar. Você deve perdoar, na verdade. Porque a sua fé deve estar apoiada naquele que perdoa uma dívida infinita. E ainda que você viva 1000 vidas nesse mundo e perdoe todas elas, jamais você conseguirá perdoar como ele nos perdoou. E ele fez voluntariamente e por amor. O que nós aprendemos aqui? Essa passagem ela nos ensina verdades práticas, diretas e importantes do nosso dia a dia. Em primeiro lugar, tome muito cuidado com o seu testemunho, para que você não seja uma pedra de tropeço. Mais uma vez, busque fé em Deus, para que você viva em santidade. Segundo, pela graça de Deus, busque viver em comunhão com o seu povo, evitando desgastes desnecessários. Terceiro, perdoar absolutamente não é uma opção para o cristão. É um dever, é uma ordem. Que não perdoa, não pode ser perdoado. Está claro no texto. Na oração dominical, nas parábolas, no ensino de Jesus. Quinto, saiba disso, para que isso não entre na sua avaliação quando alguém pecar contra você. Ah, mas ele não merece. Ninguém merece. Mas o perdão é uma virtude da graça bendita de Deus. Ninguém merece. Sexto, só podemos perdoar de fato se crermos que Deus nos perdoou. E sétimo, se cremos que Deus nos perdoou, nós devemos perdoar. É uma via de mão dupla. Então Jesus claramente diz isso lá em Mateus 6, depois da oração do Pai Nosso. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Perdoem e sejam perdoados. Amém. Vamos cantar um cântico ao nosso Deus, queridos.